Mas, Henrique, aproveitando já esse gancho aí que eu comentei dos procedimentos da TAV, que você já tem, e em relação até da sua história com o da TAV aqui no Brasil, o que é a TAV, né? Porque quem tá assistindo a gente de casa, às vezes é só mais uma sigla, às vezes isso tá meio distante aí, ou a pessoa acha que tá distante aí dela no dia a dia. Mas o que é a TAV, afinal? Exato, então a TAV é uma sigla em inglês, né, que significa Transcatheter Aortic Valve Implantation, né? Alguns estudos usam a nomenclatura TAVR, né, como replacement. Uhum. Isso é até uma história curiosa, né, porque nos Estados Unidos já existia o código, né, para cobrar o procedimento pelas operadoras, pelos convênios, como SAVR, né, que é a cirurgia, que é a substituição valvar cirúrgica, né, Surgical Aortic Valve Replacement. Então, apesar do mundo inteiro usar mais TAV, nos Estados Unidos acabou se utilizando, né, esse termo TAVR, né, muito em função disso, mas TAVR ou TAV é a mesma assim, nomenclatura, né, sigla para determinar então esse procedimento no qual, diferente da cirurgia que você precisa parar o coração, fazer a toracotomia, desviar o sangue para uma máquina de circulação extracorpórea, tirar a válvula antiga e colocar a nova. No caso da TAV, a gente, entre aspas, né, aproveita aquela válvula calcificada que serve para ancorar a prótese transcatéter. Então, com o coração batendo, né, às vezes a gente usa até o marca-passo, acelera no marca-passo para diminuir a pressão de pulso. A gente coloca essa prótese transcatéter que vai fechada dentro de um catéter, dentro da válvula antiga que está com defeito. Então, na verdade, essa válvula antiga, né, calcificada, ela fica excluída, entre aspas, ao redor ali, né, daquele sistema. Então, esse é o termo, né, utilizado para esse procedimento. Em português seria ITVA, né, com implante transcatéter de válvula aórtica, né? Esse seria, enfim, a tradução literal, que é até utilizada em alguns trabalhos, etc., mas é algo Não vingou, que né? não vingou, né? Igual Xerox, né? Nossa. Ninguém fala, eu vou fazer uma fotocópia, né? Pelo amor, né? Você fala, vou fazer um Xerox. Então, é algo que, enfim, pegou, né? E é o termo que a gente utiliza na nossa prática. Maravilha. E eu gosto de um exemplo que você já deu uma vez para um paciente, que é você trocar a válvula, trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? Seria isso, basicamente, né? A gente acaba fazendo a válvula com a válvula com o coração batendo. Achei legal esse exemplo. Mas, e qual que é a história da TAV, assim, então? A gente já tem isso no Brasil há muito tempo, não tem? Quando que começou essa história de TAV mesmo? Exato. Até eu trouxe um slide interessante que acho que mostra, né, essa evolução, né? Então, o primeiro implante de válvula transcatéter, na verdade, foi feito em 2000, foi proposto pelo Bonhoeffer em posição pulmonar para paciente com cardiopatia congênita, né? Então, muita gente não sabe. Logo abaixo ali a gente demonstra o Alain Cribier, que inclusive recentemente faleceu de morte súbita. Já teve até infarto, ficou com disfunção ventricular, fez angioplastia e estava super bem, via inclusive no congresso nosso de estrutural esse ano, e poucas semanas, né, do congresso acabou tendo essa morte súbita. Então ele, assim, é o indivíduo mais famoso em relação a esse procedimento, mas na verdade o primeiro então foi em 2000 em posição pulmonar, e aí logo depois em 2002 fez um procedimento num paciente com disfunção ventricular importante, fração de ejeção bem reduzida, com sucesso por via transeptal. E ele utilizou uma prótese balão expansível, e logo depois, 2 anos depois, junto com um alemão que é conhecido de muitos, né, que é o Grube, morou um tempo no Brasil, já veio várias vezes no Brasil, inclusive treinou, né, muitos de nós no Brasil todo, né, fez junto com o Laborde o primeiro caso em 2004 dessa prótese chamada na época já de Core-Valve, que é um dispositivo autoexpansível. E é interessante que nessa evolução, né, da TAVs, veja que o Brasil também teve um papel, né? O Brasil e a América Latina. Vejam que a primeira TAV na América Latina foi feita na Venezuela, que foi uma Core-Valve, um paciente com estenose aórtica. Inclusive o Grube foi lá como proctor. E foi o terceiro e o quarto casos do mundo com esse dispositivo, quer dizer, então na Venezuela foram feitos aí
um dos primeiros casos no mundo. E logo em 2008, a Braille Biomédica, que é muito conhecido, né, muitos cardiologistas, é uma empresa desenvolvida em Rio Preto, né, com pericárdio, com tecnologia nacional. Há muitos anos fabricam já próteses cirúrgicas, sistema para para proteção, né, o bypass cirúrgico, né, e eles desenvolveram em 2008 essa prótese chamada Innovare por via transapical. Então o Brasil realmente, logo nos primórdios aí da TAV, teve um papel também nesse desenvolvimento. E logo depois, em 2007, foi feito o primeiro caso de valve-in-valve aórtico. O que é isso? É o paciente que já tem uma prótese cirúrgica em posição aórtica, e aí a gente aproveita a armação ali dessa prótese cirúrgica para colocar uma prótese transcatéter dentro dessa prótese cirúrgica. Então esse é o procedimento chamado de valve-in-valve. Começou na posição aórtica e hoje a gente já faz o valve-in-valve em posição mitral, pulmonar e até tricúspide. Depois, em 2009, foi feito o primeiro caso, então, de valve-in-valve em posição mitral. Foi feito um caso em Vancouver, né, lá com a equipe do John Webb. E agora, mais recentemente, em 2021, o que para a gente parecia algo impossível, né? Em 2021, isso está publicado no European Heart, foi feito um paciente com uma prótese mecânica em posição aórtica, né, que seria, obviamente, uma contraindicação, né, porque você tem os elementos ali, disco e etc., né, que isso pode embolizar, pode travar. Então, era um paciente que estava assim, numa condição clínica que ele não tinha outra opção. Então, foi feita a fratura desse dispositivo em posição aórtica mecânica. Eles colocaram filtro de proteção cerebral, a gente até depois discutiu um pouco mais, e aí fizeram o valve-in-valve com sucesso e o paciente recebeu alta. É óbvio que eu não estou recomendando isso agora, foi uma situação totalmente excepcional, mas vejam como tem sido a evolução, né, desse procedimento ao longo dos anos. Que legal. E como é que ficou então a TAV aqui no Brasil? Assim, isso já está liberado? Que a gente chegou a ver até que durante a pandemia, no governo passado, no governo federal, até tinha tido, né, o ministro da Saúde, ele é hemodinamicista, tinha começado a falar sobre TAV até mesmo no SUS. Em que pé que isso está? Primeiro, pelos convênios e no SUS aqui no Brasil? Então, excelente, é uma coisa muito importante. Então, a TAV no mundo começou, o primeiro caso em 2002, para uso comercial 2006, 2007, principalmente na Europa e no Canadá. No Brasil, o primeiro caso foi feito em 2008, e a partir de 2008 foram várias submissões para incorporação no hall da ANS, né, de procedimentos que podem ser realizados, né? E essa incorporação, né, da TAV foram praticamente 6 submissões. A última, eu até estava na diretoria da SBHCI na época. Isso foi em 2019, então conduzimos um processo aí com vários organismos, sociedades, empresas, pacientes, hospitais e etc. E aí submetemos em 2019, e em abril de 2021 veio a pandemia, em 2020 acabou atrasando, etc. Em abril de 2021 foi incorporada a TAV na saúde suplementar. Legal. Para pacientes de alto risco com idade acima de 75 anos. Claro que isso é um pouco díspare do que acontece no mundo, mas realmente foi um avanço muito grande. E de fato, né, na gestão do governo passado, iniciado pelo Marcelo Queiroga, foi feito todo um trabalho, né, de incorporação da TAV também no SUS, né, nos pacientes públicos. Essa incorporação, com a transição de governo, acabou atrasando, etc. E agora, recentemente, tem um pouco mais de um mês, o Ministério da Saúde, né, ele determinou então que haveria essa incorporação também para o SUS, somente para hospitais de referência, um pouco mais de 20 hospitais no Brasil, como INCOR, Dante, entre outros, para pacientes de alto risco e com uma cota, né, aproximada aí de em torno de 1.000 casos para serem realizados no Brasil todo. É muito pouco assim,
a quantidade de pacientes que poderiam se beneficiar, mas é um avanço, né? A gente vai de pouquinho em pouquinho e a gente sabe que isso tem um custo elevado, você conseguir ajustar isso às demandas enormes que a gente tem na saúde pública no Brasil são complexas e difíceis, né? Mas eu acho que é um avanço bastante significativo. A gente estima, Zé, que no ano passado foram feitas entre 3.500 e 4.000 TAVs no Brasil. Isso, para vocês terem uma ideia, parece pouco, mas representa o número de TAVs que são realizadas somando todos os outros países da América Latina, Argentina, Chile, Colômbia, México. Né? Então, a gente está bem à frente, né, do que acontece na realidade da América Latina, mas muito atrás, muito aquém do que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Né? A gente tem uma estimativa recente de que no Brasil são feitas por milhão de habitantes, né, em torno de 1 a 5 TAVs por milhão de habitantes, ao passo, por exemplo, que nos Estados Unidos e Europa se fazem em torno de 100 a 150 e na Alemanha de 150 a 200. Caramba. Ou seja, nós fazemos 100 vezes menos TAV do que em países desenvolvidos. Né? Então a gente ainda tem um longo caminho aí para percorrer.